Pessoal, eu quero convidar vocês, nesse iniciozinho, antes da malha subir aqui, faltam alguns minutinhos a vocês conhecerem um site da ABAE. Pesquisa aí. ABAE, A-B-A-H-E. Significa Associação Brasileira das Ataxias Hereditárias e Adquiridas também. Eu estou convidando vocês a acessarem esse site porque eu gostei muito de uma sessão aqui. Eu vou ler para vocês. Chama Depoimentos e Conselhos. Vocês vão ver marcação de consultas, cadastro, informações, orientações. Daqui a pouco a gente fala sobre esses detalhes, cada uma dessas orientações em particular. A gente vai dar uma atenção especial. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, essa parte que eu achei muito interessante, porque nada é melhor para explicar um tema, um assunto, uma realidade do que um exemplo de vida, né? As palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, olha, o que vocês vão encontrar por aqui? Depoimentos gerais, tá? Uma pessoa dizendo assim: a vida com ataxia será sempre desafiadora, porém todas as vidas também são, né? Que vida é fácil? A gente só não nasce, cresce, paga boleto e morre. É mais do que isso. E a pessoa diz ainda assim: como encaro esse desafio fará com que vejam um grande vencedor, guerreiro, um exemplo a seguir, e não um coitadinho digno de dó. A escolha é de cada um de nós, mas eu quero acrescentar que cada pessoa tem um processo muito particular. Existem vários lutos, não é luto só quando recebe o diagnóstico da ataxia, não. É um luto quando você vai perdendo as habilidades gradativamente. Isso vai acontecendo paulatinamente, né? Lentamente. E aí você vai vivendo vários processos de luto, tá ok? A Amália deve estar chegando por aí. Viva um dia de cada vez, não olhe muito para o futuro, todos os dias são diferentes, a progressão ocorre lentamente, como eu disse, né? Seu filho não mudará da noite para o dia, não. A ataxia hereditária, ela é progressiva, ela é neuromuscular, neurodegenerativa. A ataxia que é adquirida, como que é adquirida? Ela vem por um acidente, né? Atinge o cerebelo, em decorrência do uso, do abuso de drogas e outras substâncias ilícitas, envenenamento com mercúrio, chumbo, esses elementos químicos pesados. Então a ataxia adquirida, você já vê aquele sintoma no momento. Mas a hereditária, que pode ser recessiva ou dominante, nós já explicamos na live anterior a essa. E estamos continuando aqui na parte 2, porque na live anterior aconteceu um problema aqui de conexão de áudio. E aí a Amália falou assim: olha, nós vamos fazer as 1001 noites da live. Então essa daqui é a live de número 1 dessas 1001. Depois a gente vai ficar faltando aí as 1000. Assunto não falta. A Taxia Friedrich Brasil entrou, deve ser a Amália. Vou esperar a solicitação de convite para aceitar e continuar esse papo. Enquanto isso, eu vou continuando a ler os depoimentos aqui, que são interessantes, são de pessoas de várias partes do mundo. No Brasil a gente ainda tem um tabu para falar sobre isso, pouco espaço para as pessoas se conhecerem, trocarem experiências, sabe? Mas enfim, olha outro depoimento legal. Não se deixe levar pelo desânimo de ter uma doença e nem jamais se permita que um obstáculo impeça que você alcance o sucesso. Fácil? Não é. Muito difícil. Mas essa pessoa escreveu assim. Vamos lá. Eu já vou
ler outro comentário aqui. Eu achei bem interessante. Aqui na página da BAI você encontra depoimentos, orientações, consultas, explicações, porque na internet a gente tem poucas coisas aqui. A Taxias no Brasil, que é a Amália, acabou de chegar por aqui. Nova York, eu estou em Goiânia, Goiás, eu sou o Rodrigo. A Taxia DMJ. E a Amália tem um filho que é Friedrich. Vamos ver a Amália. Esse, não, esse Aquecedor. A gente está tendo um probleminha de sinal. O aquecedor dela é uma estrela, ele quer estar presente em tudo, e tudo bem, né? Vamos esperar ela rodar e aparecer aí. Se não der, claro que a gente começa de novo, e aí não tem problema. Live, Instagram é assim mesmo, né? Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem. Ela caiu e deve voltar novamente. Lembrando que essa live que está sendo feita pelo Instagram estará disponível no canal do YouTube. Por enquanto não tem nenhum canal específico. Tá lá, Rodrigo Mancil. A proposta qual é? É que quem for digitar e pesquisar sobre na internet tenha um canal de acesso a algumas informações desse tempo, né? Atuais sobre ataxias hereditárias e adquiridas, porque às vezes você entra, pesquisa e nada. Ô, Malha, e esse aquecedor aí? Pois é, eu mudo a câmera e volta para o aquecedor. Sinto muito. Eu vou tentar de novo. Não, tudo bem, a gente Você não está vai esperando você aqui. Lembrando que eram. Aí você apareceu. Tá me vendo e ah, ouvindo bem agora? o Instagram está querendo mostrar meu aquecedor de todo jeito. Você se lembra que na live número 1, essa é a parte 2, no final você não me ouvia, mas você disse que nós, sem problema nenhum, nós faríamos 1001 lives. Então a gente já está tirando a de número 1 aqui e serão 1000 pela frente. Isso não são palavras, essas não são palavras minhas. Você que disse. Oi, não, tudo bem. Se eu viver 1001 dias, nós teremos 1001 noites. Assunto para dois jornalistas é o que não vai faltar. Exatamente, exatamente. Amália, eu estou aqui no site da BAI, dando uma viajada aqui. Temos sessões sobre ataxia, informações, cadastro, notícias, contato, chamando a atenção das pessoas que existe um site, existe um e-mail que é contato@abai.org.br. E eu estou numa parte, e estava lendo antes da sua chegada, que é sobre depoimentos, e li alguns depoimentos que eu achei interessantes. Lembrando que são depoimentos muito positivos, eu achei, mas que o processo do luto, ele depende muito de cada situação, de cada pessoa, de cada família, porque não é só a pessoa que é impactada no momento do diagnóstico, ao decorrer da vida com o surgimento dos sintomas. A família também fica enlutada, porque aquela pessoa onde havia uma expectativa de que tivesse uma família, de que tivesse uma vida, isso acabou. Isso mudou permanentemente. Né? Então temos depoimentos mais para cima e temos depoimentos, eu já li alguns aqui, estou convidando as pessoas para visitarem essa sessão. Tudo na Baia é difícil e você inclusive teve que traduzir e sugar, transportar, copiar esses depoimentos de outros sites, é isso? É isso. Você pode ver lá que tem vários de ataxia de Fred Reich.
e Sim. alguns diz K10, um diz K3, porque naquela época as pessoas ainda resistiam muito a falar. E o recurso que eu encontrei foi traduzir esse depoimento de estrangeiros com ataxias, porque eram os mais densos, eram os que tinham mais observações assim mais profundas, que poderiam motivar as pessoas. Então, foi por isso que eu traduzi. E a doença é universal, a doença não tem barreiras geográficas, não tem fronteiras. Então, eu achei que valia a pena incluir, porque era uma forma de mostrar para a turma brasileira que se a gente não se abrir, se a gente não se mostrar, não, a doença continua invisível, as pessoas continuam invisíveis e abandonadas, porque ninguém Sim. vai cuidar do que não sabe. As pessoas só vão cuidar quando souberem que existem pessoas com essas doenças. Tem muito preconceito, tem muitas barreiras, mas não Muitos tabus. tem que Aí, mostrar. Amália, baseado nesse seu comentário, eu vou te perguntar: não existe nenhum canal oficial de acolhimento dessas pessoas? Não, não existe, porque a doença não é nem reconhecida. O que é um reconhecimento de uma doença, além do Código Internacional de Doenças? É um aparato de cuidados, que no Brasil é chamado PCDP, que é uma lista de procedimentos que eles chamam protocolo de pesquisa, não, protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, que é um passo a passo dos cuidados com cada doença. Tem doenças, várias doenças que têm PCDP. As ataxias não têm PCDP. Então, não existe um procedimento que deva ser seguido pelos médicos para cuidar desses pacientes. Tem ataxias, algumas delas são multissistêmicas, atacam não só o sistema neuromuscular, atacam outros órgãos. No caso das SCAs, que são as Spinocerebellar Ataxias, SCA são as iniciais do nome em inglês, Spinocerebellar Ataxia, que a gente chama ataxia cerebelar tipo tal. Elas são neuromusculares, mas têm questões lá como a visão dupla, a, a visão tremida, a visão reduzida. Tudo isso são cuidados que precisam ter um certo procedimento médico para que um médico lá no interior do meu estado, por exemplo, no Maranhão, na maioria das cidades do interior, o médico é generalista, é um clínico geral. Sim. Se não houver essas orientações, como é que o cara vai ter algum sinal? Ele não é especialista em neurologia, ele não lida com doença rara. Então, é o Até passo. mesmo nos grandes centros, é difícil encontrar um neurologista que seja especialista, ou às vezes a gente encontra até que não conhece de fato a ataxia, não pode tratar de uma maneira efetiva, né? Até mesmo nos grandes centros. Aí eu te pergunto, Amália, desculpa te interromper, a pergunta fica para daqui a pouquinho, você estava dizendo aí, vai lá. A vovozinha que já nem lembra mais em que ponto. Eu sou avó, viu? Eu sou uma neto queridíssima Sim. de 4 anos. Então, a vovó já assumiu a idade e a memória é curta. Então, a gente tinha parado em quê? Nos médicos, na questão da visual, que precisa de Você, assistência. você disse que você disse que de onde você vem, o médico é generalista e não conhece ataxia. Exatamente, como a maioria, 99,9% dos médicos brasileiros. Os generalistas não conhecem a ataxia. Não tem como conhecer, porque o que se aprende de doença é no consultório. Se os casos são raros, não tem como. Doenças raras não estão nos livros, estão nos consultórios médicos. É lá que se aprende sobre a doença. Por que um neurologista que atende 1.000 pessoas, no caso, eu estou citando o exemplo de ataxia de Friedrichs, a maior autoridade em Friedrichs no mundo
é um médico aqui dos Estados Unidos que já atendeu mais de 1.200 pessoas. Então, ele aprendeu nesses 1.200 pacientes. A mesma coisa no Brasil. Quais são os melhores médicos para ataxias? São os que têm mais casos. Então, são os que trabalham em hospitais universitários, hospitais públicos, que é onde aparece a maioria dos pacientes. Pode ser o especialista, pode ser a pessoa mais famosa em neurologia no Brasil. Se não tiver atuação em hospital público, ele não conhece a ataxia hereditária. Tem que ser um médico, um neurologista de hospital público. Então, a gente tem centros bons, além do SARA, que é um grande centro, 50% dos diagnósticos que chegaram até a gente na BAI foram feitos na Rede SARA, e depois da Rede SARA, a Unicamp, a Universidade Federal de São Paulo, pela Escola Paulista de Medicina, e o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. A doutora Laura Jardim, não sei se ela ainda está coordenando, me disseram que ela tinha mudado um pouquinho de área, mas ela me disse pessoalmente que tinha mais de 200 famílias de pessoas com DMJ que eram assistidas por ela e pela equipe. Então, naturalmente, a doutora Laura Jardim é uma das especialistas brasileiras em doença de Machado de Torres. De qualquer forma, você, sim, de qualquer forma, você já está deixando aí sinais, nomes de hospitais, de possibilidades, caminhos de quem está procurando, e isso pode mudar daqui a um tempo. Essa live é um registro. De qualquer forma, eu estou aqui no site da BAI, estou vendo aqui sobre ataxia, tem vídeos, alguns vídeos, tem algumas informações. Tudo isso precisa ser atualizado, né? E também vi aqui os depoimentos. Agora, eu gostaria que você explicasse sobre a importância do cadastro. Bom, o cadastro é essencial, é o ponto de partida quando se quer o tratamento para uma doença rara. Não é invenção minha. Eu apenas observei o que se faz no exterior e passei a aplicar no Brasil. O que é o nosso cadastro? Um cadastro de associação. Não é um cadastro médico, não é um cadastro clínico. É uma lista de pacientes identificados pela patologia, qual o tipo de ataxia, onde ele mora, onde ele mora, o nome, telefone de contato, porque o contato rápido é essencial, e algumas perguntas de caráter clínico, que são poucas. Por exemplo, a idade dos sintomas. Por que é importante essa informação? Porque a idade dos sintomas ajuda a identificar o tipo da ataxia. Uhum. Se é cadeirante ou não. Qual é o tempo entre a idade dos primeiros sintomas e a idade do diagnóstico? Isso são pequenas informações que ajudam a pensar o perfil desse paciente e ajuda a identificar a doença. Porque quando o paciente chega no consultório e diz eu tenho cambaleio, eu sinto tontura, o médico vai fazer a entrevista. A entrevista, o modelinho de entrevista que a gente faz no jornalismo é o mesmo do médico. Exato. Eu gostaria de ler um trechinho aqui, pode ser? Pode ser. Você vai me dar, enquanto você lê, eu vou pegar um apoio aqui que está escorregando o apoio do meu tripé. Combinado. Então, aqui na parte de cadastro do site da BAI, que você pode acessar, a informação é a seguinte: Cadastro Nacional de Ataxias. Este questionário tem o objetivo de formar um banco de dados com portadores de todo o Brasil para que possam participar de pesquisas relacionadas ao tipo de ataxia de cada um, contribuir com estudos e se beneficiar de novas descobertas. Seus dados serão mantidos em sigilo, só estando disponíveis para a diretoria da BAI, que tem conhecimento desse cadastro,
que organiza essas informações, e para pesquisadores credenciados, ou seja, que entram em contato com a BAE, solicitam essas informações, explicam a propositura dessa pesquisa, e aí sim, a pessoa mantendo esse cadastro atualizado, ela vai poder eventualmente participar. Quantos cadastrados hoje, Amália? Nós temos em torno de 3.000 cadastrados, um pouco mais de 3.000. Esse número é expressivo? É expressivo, porque em 2017 nós tínhamos 1.000. Nós temos 1.000 agora. E esse cadastro é das ataxias de maior prevalência no país. Ele não abarca todo o elenco de ataxias, até porque praticamente a cada ano ou a cada mês se descobre uma nova. É mesmo? Quem assistiu a live do Dr. Marcondes ouviu que há 2 anos, no máximo, foi descoberta uma nova ataxia chamada Canvas. Só na Unicamp, depois que foi descoberto esse gene, só na Unicamp já foram localizadas 20 pessoas, que são, em geral, as pessoas com ataxia, que o médico generalista ou o médico neurologista, que não tem especialização em ataxias, ele coloca o diagnóstico genérico, ataxia espinocerebelar, porque a ressonância magnética mostra a redução do cerebelo, a atrofia do cerebelo. Então, ele sabe que é uma ataxia cerebelar, mas ele não sabe qual o tipo. Aí ele coloca esse genérico. Mas é importante para que as pessoas que tenham esse diagnóstico genérico continuem a busca para identificar o tipo da ataxia, porque é essa identificação que vai indicar... Amália, tem um detalhe que eu estou pensando assim, eu estou pesquisando sobre ataxia, quero saber sobre os novos tipos. Deixa aí, repete, por favor, o nome desse especialista que foi entrevistado numa live para as pessoas poderem pesquisar. Dr. Marcondes França Júnior. Ele é professor da Unicamp, é do ambulatório de neurogenética da Unicamp, e é hoje o maior especialista em ataxia de Friedreich. Em DMJ também ele é um dos maiores especialistas. Eu não sei dizer se ele já tem o mesmo número de pacientes que a doutora Laura Jardim no HC, em pacientes de SCAR, espinocerebelar. Mas eu sei que em ataxia de Friedreich, ele é o que tem mais pacientes. Ele acho que já superou a casa dos 150 pacientes. 8 anos atrás, quando eu conheci, ele tinha 30 pacientes. Aliás, essa ataxia eu chamo de Friedreich, que é mais fácil, tem umas diferençazinhas. Tem um filme, né, norte-americano, que mostra o levantamento de recursos importantes para o desenvolvimento de pesquisas para a possível cura dessa doença. Eu gostaria que você falasse isso. A gente já falou na live anterior que essa ataxia é a prima rica das outras porque tem um grande investimento em pesquisas nos Estados Unidos. Bom, foi até bom você tocar no assunto. Kyle Bryant é um rapaz que eu tenho a felicidade de ser amiga dele já há 8 anos. Ele teve os sintomas de ataxia dele começaram aos 17. Ele tinha acabado de entrar na universidade para fazer engenharia ambiental. E estava jogando beisebol com o pai, e o pai percebeu que no lançamento do beisebol, ele não conseguiu, foi se repetindo nos jogos, aí o pai foi atrás de um apoio neurológico. E aí esse rapaz, quando ele teve o diagnóstico mesmo, ele teve todo o processo normal de todo mundo, da tristeza, mas ele logo reagiu. Disse, eu tenho que fazer alguma coisa. E começou a inventar campanhas
Antes daquela corrida de bicicleta, ele fez outra, conseguiu levantar fundos e mostrar a doença. Quando ele fez aquela campanha, que ele viajou 5.000 e tantos quilômetros, ele cruzou os Estados Unidos, da Califórnia até a Geórgia, Nossa, Carolina. interessante. De carro dele, um de bicicleta, que também tem a doença, mas ainda conseguia andar, e ele num triciclo. E com a equipe, ele conseguiu. Aí ele foi parando nos centros de pesquisa, que naquela época estava começando a fazer pesquisa de ataxia de Friedreich. E o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu chamar a atenção das pessoas da doença, porque foi de costa a costa, passando pelos laboratórios de universidades do sul ou do meio oeste americano, que estavam começando a fazer pesquisa. Então, foi o quê? Um incentivo para o pesquisador, porque sente o interesse do paciente, atraiu a atenção pública, porque saía em TV, e aí a mídia começou a chover patrocínio. Esse rapaz, hoje, já arrecadou, por conta das campanhas que ele faz, mais de 8 milhões de dólares para financiar a pesquisa. O dinheiro vai para financiar a pesquisa, para as universidades que têm pesquisadores interessados em grandes descobertas. E aí, esse dinheiro que ele arrecada é administrado pela FARA, que quer dizer Friedreich's Ataxia Research Alliance, Aliança de Pesquisa para a Ataxia de Friedreich. Então, essa associação, que é uma associação de pacientes, administra os recursos arrecadados pelas campanhas e investe em universidades. Que nas universidades que estão as pesquisas. Não é a farmacêutica que vai fazer, que vai começar a fazer o estudo. Começa nas universidades. E aí testa em animais. Primeiro testa na bancada, depois testa em pequenos animais. E quando chega a fase de testar nos humanos, que é muito cara, são milhões, centenas de milhões de dólares, que nenhuma universidade ou nenhum pesquisador tem grana, aí entra a farmacêutica como investimento de risco. A farmacêutica tem que estar convencida de que vale a pena fazer aquele investimento. Então, ela investe em desenvolver aquela molécula, em recrutar pacientes, e outra, é toda uma estrutura de produção, é uma baita produção para prover uma medicação para as pessoas que vão participar do ensaio. Eu tenho um filho que participa, meu filho participa desde 2017 de uma pesquisa aqui nos Estados Unidos. Eles pagam tudo, pagam a passagem do Brasil para cá com um acompanhante. Olha. Tem ninguém no Brasil, ele vem de avião, eu encontro no aeroporto, vamos juntos para o hospital, para os exames, ele passa 3 dias aqui, eu fico com ele, e isso é universal. No Brasil... eu posso ir? Você pode ir como? Se você participar do estudo, você for selecionado... Me coloca aí. Você conhece o cara pessoalmente. A minha taxi é outra, é DMJ, mas vai que, né? Vai que você se candidata. Na época que saía a convocação, você se candidata. Meu filho... 8 milhões de dólares. Não, 8 milhões. Não, essa empresa que está financiando o estudo que o cara arrecadou? Esse rapaz arrecadou 8 milhões de dólares. Não sei se você viu um anúncio que eu fiz há uma semana da FARA. Esse dinheiro ela pegou e faz anúncio. Pesquisadores que estejam pesquisando açúcar no gene de Friedreich, alguma coisa assim. Se está aberta a temporada de financiamento de bolsas de estudos, apresentem projeto. Está financiando projetos de 250 mil dólares por ano.
250 mil dólares por ano, por 2 anos, para pesquisar. No Brasil, um pesquisador chora para ganhar uma migalha do CNPq ou da CAPES. Eu acho que eles ganharem 50 mil reais é muito. Essas bolsas são 250 mil dólares por ano. Dá quanto por ano? O dólar 5,50 dá 1,5 milhão, mais ou menos, por ano para estudar a doença. Nós, no Brasil, nunca vamos conseguir arrecadar dinheiro dessa forma, porque não existe a cultura da doação. Bom, boas notícias para os norte-americanos, Brasil engateando, mas vai que... Tem um comentário que eu não entendi por falta de conhecimento. Você deve saber. Eu vou ler para você e aí você comenta, tá? Tem uma pessoa que diz assim. Ela diz assim. Boa noite, João Ricardo. Ele diz assim: minha filha tem uma síndrome rara chamada síndrome de Jubor, não sei. A ataxia faz parte da síndrome de J-O-U-B-E-R-T. Conhece esse nome? Não, não. Uma coisa que deve ficar clara para as pessoas é que a ataxia é um sintoma de centenas de doenças. Ataxia quer dizer falta de coordenação de movimentos. E a nossa associação é voltada para ataxias hereditárias, doenças que são transmitidas de geração a geração. Em alguns tipos de ataxia pulam geração, mas é hereditária. Eu não sei essa que ele está falando da filha. Pode ser que seja uma doença genética, mas que não seja hereditária. Não consta da lista de ataxias que eu conheço, de ataxias espinocerebelares. Amália, só para a gente ter um panorama, eu li alguma coisa de 100, alguma coisa perto de 100 tipos de... É isso mesmo? Ou até mais. Porque agora eles estão considerando como subtipos de ataxia. Por exemplo, a ataxia de Friedreichs tem um subtipo, que é o caso do meu filho, que é a manifestação tardia. Na manifestação tardia, o fenótipo, a manifestação é diferente da ataxia clássica, da ataxia de Friedreich clássica, que afeta crianças. Só para a gente explicar, o genótipo é o gene, é o que está dentro, né? E o fenótipo é o que se apresenta externamente. É isso? É isso? Exatamente. É isso mesmo. Certo. Então, embora, no caso de Friedreichs, embora a mutação genética seja no mesmo gene, o efeito que a doença provoca em crianças é um pouco diferente do efeito que ela provoca em adultos, quando ela se manifesta em adultos. Uma das coisas que eu sei é que meu filho tem muitas dores musculares. E tem muitas mesmo. E pessoas que começaram a ter ataxia na infância ou adolescência, muitos dizem, eu não tenho problema nenhum de dor. Eu tenho a falta de coordenação, mas eu não tenho dor nenhuma. Então, esse é um fenótipo da doença que é mais prevalente. Não quer dizer que não apareça nos jovens, mas é mais prevalente na manifestação tardia. Tem casos de espinocerebelares, as SCAs, que também têm subtipos, que a diferença entre a doença clássica e o subtipo é tão grande que, em alguns casos, eles até mudaram a denominação. Então, por isso, a doença que vinha de um tronco de pouco ramificado foi se expandindo. E hoje, diz que tem mais de 100 ataxias hereditárias, descritas com o nomezinho de SCA tal,
já são 50 ou 51. Mas isso é todo um processo que depende de publicação de estudo, em revista científica. Amália, organiza uma construção aqui na minha cabeça. Informação é tudo, né? Informação cura, informação liberta. Quando nós temos informação, nós direcionamos a projeção da nossa energia. Eu devo fazer o quê? Onde? Quando? Como? Por quê? Essas são as 5 perguntinhas básicas do jornalismo, né? O que, quando, como, onde, por quê? Mas assim, eu descobri que eu tenho ataxia. O que eu faço? Existe passos? Quais são as suas dicas hoje, em 2022, com a experiência que você tem frente à ABAE, Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias? O que você diz? Eu digo assim, Amália, o diagnóstico. Aliás, antes do diagnóstico, né? Faça o diagnóstico, onde fazer o diagnóstico. Ajuda, Amália, se vira aí nos 30. Claro. Primeira coisa, se você sente que você não está comandando o seu corpo, que tem alguma que as pessoas começam a olhar para você enviesado, embora você não perceba isso, procure um neurologista. Não é um ortopedista que vai esclarecer sua dúvida. O curioso é que muita gente procura um ortopedista. E o ortopedista, a maioria, não tem noção nenhuma da questão neuromuscular. O ortopedista entende da estrutura óssea mesmo, de músculo até o melhor é o fisiatra. É procurar um fisiatra, que é o cara que estuda a articulação dos músculos com o esqueleto. Mas o ideal é um neurologista. Se não tiver um neurologista na proximidade e tiver um geneticista, procure um geneticista, porque o geneticista vai direto na investigação genética, vai tentar fazer um exame que identifique a sua doença. Se você não, a maioria desses serviços é paga, porque é rara. Existem apenas 350 geneticistas no Brasil. Mas sempre se dá um jeito. Procure um hospital público perto de você que tem ambulatório de neurologia. O SUS atualmente cobre o teste de Friedrichs e de 5 escás, que é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, 7 e 10. Certo. Porque aí, você fazendo esse exame, mesmo que não seja nenhuma dessas ataxias, pelo menos essas já são excluídas. Tem outra dica. Existe um site chamado Sociedade Brasileira de Genética Médica, SBGM. Vá lá no site, clique, que ele vai dar por estado os geneticistas que atendem, inclusive em hospital público. Está tudo no estado. Se se seu estado não tiver um hospital público, procure no estado próximo. A Rede Sara tem 11 centros espalhados do Rio de Janeiro para cima. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador. Brasília, Salvador, Ceará, São Luís do Maranhão. Então, esses hospitais atendem também, fazem o teste genético. A Rede Sara e a gratuita. Você faz o seu, inscreve online, é só ir no site sara.com.br, primeira procura a área do paciente, primeira consulta, e lá você preenche os dados. O Sara, ultimamente, está atendendo as pessoas entre 3 e 4 meses. 3 meses no Rio, eu indiquei uma pessoa agora, em dezembro, ela já foi atendida. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas é real. É verdadeiro. Eu posso dar o meu depoimento a respeito porque eu moro em Goiânia, sou da MJ e fiz todo o processo no Sara Brasil.
Passei por tudo isso. Clarissa Bezerra é a neurologista especialista em ataxias, inclusive na família dela, tem uma curiosidade, na família dela há vários casos de atáxicos. Então ela estudou e se especializou nessa área. Eu fui, fiz o exame genético, que por aí a particular é caríssimo, demorou o resultado, alguns meses. Eu recebi o diagnóstico, aí eu quero entrar numa outra esfera. Então, só assim, percebeu sintomas, está diferente, as pessoas estão te observando diferente, você está percebendo que a coordenação não está legal, o equilíbrio, ou seja, tem casos na família, suspeita, está agindo de uma forma diferente, investigar a questão. Aí entra uma outra história, Amália, diagnóstico. Eu descobri que eu tenho ataxia sentimental, emocional. A gente falou agora há pouco sobre a falta, a necessidade tão importante, tão fundamental de ter uma rede de acolhimento. Porque essas pessoas, elas flutuam por aí. Como você bem disse, existe uma invisibilidade, porque elas não fazem parte de um sistema de cuidado específico. E aí, Amália, como é que a gente pode acolher essas pessoas? Como elas, sem uma rede de acolhimento, podem ter isso? Olha, a BAI é um acolhimento, com todas as nossas limitações, porque nós somos humanos, somos poucos, a gente também procura acolher. Os grupos de ataxias que existem, todos, tanto no Facebook como no WhatsApp, nasceram da iniciativa da BAI. É um lugar onde se conversa, não tem nenhum acompanhamento profissional. É uma pena, porque a gente nunca conseguiu um profissional que se voluntariasse para, digamos assim, facilitar o grupo, ser um facilitador. Mas é um grupo de pacientes, de familiares, e toca do jeito que dá. O de Friedrich já tem 7 anos, só cresce, está no limite do WhatsApp. Teve um da BAI que eu ajudei a iniciar, que eu dei o start, mas eu não tinha condição de acompanhar, ficou com os pacientes, parece que ainda está rodando, mas um pouco sem uma orientação, sem um guia. Mas é onde as pessoas se conhecem, graças a isso, graças a esses grupos, as pessoas estão juntas. No sistema de saúde não existe apoio. Por quê? Porque não existe um plano, um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica. Então, estão entregues à sorte. Todos os pacientes de ataxia hereditária no Brasil estão entregues à sorte no SUS. Porque não existe, sem um protocolo clínico, não existe um passo a passo. Como profissional da saúde, como psicólogo, eu quero fazer um alerta aqui para as pessoas que são portadoras de ataxias. Procure um profissional, procure ajuda, procure tratamento, tem que partir de você. Se a pessoa que você está na sua família vendo passar por essa situação, se ela não tem coragem, porque depressão não é frescura, depressão não é preguiça, é preciso desmistificar isso. É um diagnóstico pesado, porque ele é para a vida, não é uma coisa simples. Então, assim, procure um psiquiatra. Ah, mas psiquiatra é coisa de gente doido. Não, psiquiatra é uma pessoa que vai te dar conforto emocional por conta de medicações. Até porque você pode desenvolver vários transtornos mentais decorrentes, inclusive quadros que fazem parte da ataxia, que a gente sabe, como depressão, como ansiedade, né? São quadros que acompanham o desenvolvimento da doença. Psicólogo, se for possível, também procure a ajuda desses profissionais.
eu até quero conversar com você offline, Amália, sobre uma possibilidade de uma rede de apoio que a gente pode conversar sobre isso. É uma sugestão. Agora eu quero dizer duas coisas, dois comentários. Agradecer a Rita Jones, que está na Flórida acompanhando, e comentar que existe uma técnica, um procedimento do Dr. Mark Abreu, que é um brasileiro, que criou vamos dizer assim, uma câmara que eleva a temperatura do corpo a mais de 100 graus Celsius, e pelo controle disso, dos mecanismos de funcionamento do software, ele consegue atingir diretamente as proteínas que desestabilizam o funcionamento do cerebelo. Não é algo definitivo, não é uma pesquisa conclusiva. Eu estou dizendo que existe, que eu vi, tem um repórter da Rede Record chamado André Tal, Tal, as pessoas podem procurar. E a gente sabe de algumas coisas que estão sendo feitas, de transplante de células-tronco, né, na Ásia, enfim. Você pode comentar um pouco sobre isso, Amália, e depois eu tenho que ler um outro comentário aqui. Olha, eu tenho muito cuidado com essas iniciativas, porque eu tenho um treinamento assim de jornalismo científico, e a base de pesquisas são monitoradas, supervisionadas com a maior seriedade. No caso do Dr. Mark Abreu, eu procurei por dias, não encontrei nenhum registro, nenhum pedido de autorização dele ao FDA para fazer pesquisa. O que eu encontrei dele foi que ele teve aprovado pelo FDA um aparelho, um termômetro, para medir a temperatura craniana durante cirurgia. Para isso, ele é autorizado pelo FDA. Mas, para fazer pesquisa de indução craniana, ele não pediu autorização, e sem essa autorização, ela não pode fazer. E outra coisa, não se faz pesquisa cobrando. Se alguém cobrar, não é pesquisa. Não é pesquisa. E na entrevista que ele deu para o Tal, que eu assisti, que ele sempre é muito cauteloso, ele não diz que é um tratamento. Ele disse, pode dar certo, pode não dar. E a gente tem que aprender a desconfiar. Não existe remédio para várias coisas ao mesmo tempo. Ele não pode tratar Parkinson, ataxias, com o mesmo sucesso, porque são doenças que têm origens diferentes, causas diferentes. Então, não existe um remédio, seria milagroso um remédio que resolvesse essas doenças. Segunda coisa, a Associação Brasileira de Neurologia e a Associação Brasileira de ELA já se pronunciaram dizendo que desconhecem, que procuraram, mas que desconhecem qualquer estudo científico a esse respeito. Terceira coisa, o Tomás Abreu, eu não conheço, nunca ouvi, mas eu fiz minha pesquisa que ele é oftalmologista, ele não é neurologista. Ah, sim. Então, essa é mais uma coisa que se, no mínimo, ficar com o pé atrás. Quarto, pagar $30 mil por pesquisa, isso não existe. Não se paga para ser participante de pesquisa, para ser sujeito de pesquisa. É o contrário, é o patrocinador da pesquisa que paga para você ir lá e se oferecer seu corpo para aquela experiência. Não é o contrário, não é você que paga para participar da pesquisa. A mesma coisa se aplica às células-tronco na Ásia, que são cobradas. Não existe tratamento de célula-tronco para ataxia. Só existem tratamentos aprovados no mundo
para 3 doenças. Célula-tronco, a terapia de células-troncos aprovada no mundo pelas agências reguladoras, só existem 3. Inclusive, acho que foi no Brasil, que é para um tipo de doença da retina. E mais, eu participei de um seminário há 3 dias, que inclusive se falava o nome da doença, o Dr. Roberto Giuliani, que é o chefe de genética do HC de Porto Alegre, que fez essa menção, esse registro. Apenas 3 terapias genéticas, ou de células-tronco ou foi o doutor Giuliani ou outro, para doenças, e uso célula-tronco. Então, é muito arriscado isso, porque as células-tronco, não existe um comando. Então, elas saem doidas dentro do seu corpo. Elas podem acertar parte do seu corpo que você precisa que ela renove as células, mas em outras ela pode sobrecarregar e pode provocar câncer. Há casos, não sei quantos, há casos de pessoas que se submeteram e surgiu câncer. E quem me falou isso foi a presidente, que é a CEO da Friedreich's Ataxia Research Alliance, que é uma pesquisadora de ataxias, que tem background em bioquímica, e foi quem me falou, porque eu levei a ela a preocupação, a pressão dos brasileiros para a questão da célula-tronco. Não existe uma pesquisa ainda em andamento para a ataxia de Friedreich, mas não existe, além dessas doenças, também não existe tratamento, e o risco das células-tronco é esse, provocar câncer. Você atira no que vê e acerta no que não vê. Esse é o perigo. Então, muito cuidado, muita parcimônia para tratamentos alternativos que não têm comprovação científica e que, por exemplo, esse da Flórida, eu acompanhei, existe uma empresa por trás que faz uma cobrança desse tratamento, né? Não é assim, não garante. Você pode melhorar, você precisa de uma indução, de 2 induções, de 3 induções. A reportagem que eu também assisti, em alguns grupos de ataxia que eu faço parte, as pessoas se emocionaram no sentido de que assim, foi descoberta a cura. É muito caro, mas eu vou fazer uma vaquinha, eu vou me virar, mas não é bem assim. Células-tronco, eu também acompanhei já relatos sobre esse assunto. Ok, Amália, você desmistificou essa esperança das pessoas, essa grande expectativa, isso é natural, mas não é bem assim. Agora eu te faço uma pergunta. O que falta para a gente ter acesso a pesquisas, a soluções reais e pesquisas conclusivas? Você já levantou uma, que é a falta de investimento, de dinheiro. Tem mais coisas? Tem. Mais fatores? Tem que mostrar a cara, mostrar quantos somos. Quanto mais gente aparecer dizendo eu tenho ataxia, o outro que tem, que está escondido, vai aparecer, e aí ela fica mais visível. Vou só lhe contar um relato que eu vi agora, nesses encontros de doenças raras. A doença paramiloidose, que é considerada uma doença rara, está aparecendo tanta gente com a doença, e agora eles já estão dizendo, os especialistas, bem, não é que ela seja tão rara, é que ela era subnotificada. Isso muda tudo. Muda tudo. Já tem o preconceito do governo, dos gestores públicos de doença rara. Doença rara é cara, qualquer coisa é cara. Então, a forma de desmistificar é chegar com esses caras, aqui os números. Nós somos tantos, estamos em tal lugar, podemos ser encontrados. Isso vale para o governo, vale para despertar o interesse das farmacêuticas, para investir nas pesquisas e dos pesquisadores. Então, é mais uma função do registro. É com isso
que a gente chega e diz, está aqui, nós somos, é o espelho, é o mapa da doença, é o espelho dos pacientes, é o registro. Então, o caminho é por aí, é começar, não tem nada feito, está tudo por fazer, mas depende da gente, nós somos os maiores interessados. Tem que começar da gente o movimento para fazer isso crescer. Eu queria fazer um depoimento sobre a esperança e como a gente se joga nessas promessas. Eu também caí nessa. Quando meu filho foi diagnosticado, eu ouvi o depoimento de uma pessoa que estava tomando um remédio que interferon gama, e segundo um estudioso italiano, funcionava para atenuar os efeitos, os sintomas da ataxia de Friedreichs. Eu fui para a Argentina, eu procurei mais de 10 médicos no Brasil, ninguém me deu ouvidos. E tinha um médico argentino, em Mar del Plata. Eu me arranquei com meu filho para Buenos Aires. De lá, como não levava umas 8 horas para pegar o voo para Mar del Plata, nós fomos de ônibus. Foram 10 horas de ônibus, aquela planura, aquela coisa, para encontrar esse médico que receitava interferon. E nós compramos interferon na Argentina. É um remédio, são ampolas que vêm em gelo seco. Uhum. Então, para enfrentar a alfândega brasileira, remédio caro, era caríssimo, em dólar. Levei o dólar na barriga, paguei em dólar. Meu filho tomou, começou a tomar, teve reação, mas a gente, no desejo de encontrar cura, não enxerga isso. Sempre acha uma desculpa, não, foi isso, foi aquilo. E ele começou com a dose mínima. Depois estava sendo acompanhado por um médico da USP como um estudo de caso. Teve que ser aprovado pelo Centro de CEP, a Comissão de Ética de Pesquisa da USP, depois foi mandado para a CONEP em Brasília, autorizaram. E ele era monitorado de 3 em 3 meses. Eu fiz conforme o figurino. Eu paguei do meu bolso para esse médico pesquisar meu filho. Para ele era interessante, porque ele queria ver se ele descobria alguma coisa. Uhum. Meu filho tomou, teve algumas reações, tomou durante 1 ano e meio. Uhum. Depois ele resolveu parar. E parou. Uhum. E aí o remédio, que era $50 por ampola, passou para $110. Ficou inviável para mim, eu não podia pagar mais. 50 eu ainda dava conta, exprimia e dava conta. Uhum. Eram 28 ampolas por mês. Uhum. E aí eu vim para um congresso sobre ataxias em Washington. E o médico responsável pela pesquisa desse remédio, que houve a pesquisa, e ela foi interrompida. A pesquisa original era do médico italiano, depois os médicos americanos resolveram fazer. Pois bem, foi menos de 50% das pessoas tiveram resultado e algumas delas morreram do coração por conta do remédio. Meu Deus, gravíssimo isso. Foi. Então, meu filho poderia ter morrido do coração. Então, eu aprendi a lição. Eu respeito a ciência e eu acho que eu fui arrogante porque eu achei que eu sabia mais do que os pesquisadores. Uhum. E aí, daí para frente, eu aprendi a lição. Ele está vivo, graças a Deus. E eu falei, não, eu tenho que aceitar, ter a humildade de aceitar que eu não sei o que eles sabem. Eu não sou médica, não sou pesquisadora, eu não sou bióloga, eu não entendo a bioquímica das células. Então, é muita presunção minha achar que aquele remédio vai funcionar quando tem os especialistas me dizendo, não funciona. Então, eu acho sou que esse seu relato foi transformador na sua vida, na sua experiência. Punição sério? Sério? Sumiu? Sumiu, deixa eu desligar esse fone aqui, peraí. Dê o seu recado aí para o Brasil, que eu fico aqui, depois eu escuto. Você está ouvindo ou não?
Não. Então é sinal de que tem que terminar e que a gente tem que fazer as 1001. Essa aqui é menos uma. Então, só encerrando aqui, um conhecimento muito importante que a Amália está trazendo para todos nós e a importância. Eu estou fazendo isso para ficar registrado. Para você que está procurando informação e não encontra, e não encontra, que você assista essa live, passe, compartilha. A gente não está ganhando nada com isso. Mas, como eu disse, a informação cura e liberta quando não há a medicação que cura e liberta. Então, por enquanto, se temos a informação, vamos por esse caminho. Amália, Maranhão, obrigado. Nós voltamos com outro assunto. E essa live vai ficar salva no meu Instagram, @RodrigoMancil, e salva também no canal do YouTube, Rodrigo Mancil. Tem gente dizendo que está ouvindo, talvez seja uma questão da malha, mas nós temos uma coisa espiritual aqui de tempo. Amália, beijo para você, muito obrigado, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.